passar a falar rapidamente para a Júnia, né, que vai trazer para a gente um pouco da questão do judiciário, né? Como isso tem sido. Bom, eu vou contar rapidamente a nossa história de Belo Horizonte. Vou tentar ser rápida, vocês me mapeiem aí no horário, porque não sou boa nisso, não. Eu falo sem fim. Em 2013, havia um grupo discutindo a questão do fluxo para atendimento das mães gestantes em situação de vulnerabilidade. Desse grupo faziam parte pessoas ligadas à saúde da Prefeitura de Belo Horizonte e médicas, Defensoria, Ministério Público. Em um dado momento, eu gosto mais que a Márcia Parisi fale disso, porque isso eu estou falando por ouvir dela e não, eu não integrava esse grupo. Eu sou defensora pública na Defensoria de Direitos Humanos, eu não sou defensora da infância. Isso muda um pouco o meu lugar de fala. A gente está perto, mas não é exatamente a mesma experiência. Então, esse grupo, em 2013, contava com essa equipe toda e o Ministério Público desagradou dos rumos daquela atenção e, em seguida, em 2014, lança duas recomendações. As recomendações número 5 e 6, uma delas destinada à atenção básica de saúde e a outra destinada às maternidades, nessa ótica de que a atenção básica fosse delatora dessas mães usuárias de drogas e, com relação às maternidades, que as maternidades imediatamente avisassem o juízo para que essas crianças fossem tomadas das mães, protegidas no dizer deles. Estas recomendações causaram um impacto grande e elas nos atingiram em cheio. Eu trabalho principalmente com população em situação de rua e nos chegaram casos de mães em situação de rua, e aí que a gente foi procurar saber o que eram essas recomendações. Essas recomendações, curiosamente, elas eram encaminhadas muito especificamente aos hospitais públicos e algumas vezes diretamente ao setor psicossocial e nem à direção do hospital. A pressão sempre foi feita diretamente nesse setor psicossocial, nas psicólogas e assistentes sociais, principalmente, que estavam lá na ponta. Essas foram diretamente pressionadas. Poucas pressões foram em direção de hospital. Aconteceu também. Nós chegamos a encontrar nesse período de luta, inclusive, ofícios ameaçadores do Ministério Público. Esse procedimento de tirar os bebês das mães em diversas situações de vulnerabilidade, a fala de uso de drogas, de álcool e drogas ilícitas, ela é só um pano de fundo. Na verdade, são diversas vulnerabilidades. Isso não começa em 2014 com as recomendações, mas ganha impulso com as recomendações. As recomendações são um instrumento de pressão sobre as pessoas que estão na ponta, e a pessoa tem um medo enorme. Se eu deixo essa criança embora e acontece alguma coisa, eu serei responsabilizada. A Amanda falou, só repetindo rapidamente para quem não estava aqui pela manhã, os promotores judicializam essa questão e perdem no Tribunal de Justiça. Então, em 2016, a gente tem uma portaria vinda do juízo da infância. Como as recomendações perderam a força, quando, em segunda instância, eles perderam a ação, vem essa portaria. Aí a portaria é do juízo, não é mais uma recomendação, mas é uma portaria do juízo. Essa portaria, ela tem umas peculiaridades. Ela coloca nas linhas aquilo que estava nas entrelinhas das recomendações. Alguns trechos dessa portaria, embora ela esteja hoje suspensa, ela não está morta, e alguns trechos dessa portaria eu acho até que vale a pena a gente falar, porque dá ideia do quão preconceituosa tem sido essa ação.
A situação de grave risco, isso é um considerando, é o primeiro considerando da portaria. A situação de grave risco de muitos recém-nascidos cuja família não apresenta ambiente que garanta o desenvolvimento integral, em especial em virtude da dependência química e ou trajetória de rua dos genitores, sem condições imediatas de exercer a maternidade e a paternidade responsável. A portaria de cara coloca a trajetória de rua como uma condição de inadequação dessa família. Primeiro, mostra um desconhecimento do que é trajetória de rua, porque trajetória não significa que é presente. Em algum momento da vida da pessoa, ela esteve na rua, pode nem ser hoje. Isso não desqualifica de jeito nenhum a maternidade. E é claro que se, por um lado, uma criança estar numa situação de rua seria um risco, por outro lado, o que muitos já disseram hoje, agora e pela manhã também, o óbvio é que essa família inteira está vulnerável, essa família inteira precisa ser protegida e não sofrer mais uma agressão pelo Estado, que é a retirada deste bebê. Então, só o fato de estar em situação de rua já é motivo para que ela perca esse bebê. Também, do mesmo jeito, a criança cuja família, cuja mãe é prostituta. Eu não achei aqui agora, perdi essa parte aqui agora, mas enfim, vamos continuar. Então, quando essas recomendações do Ministério Público vieram lá em 2014, antes ainda dessa portaria, nós fizemos a Defensoria da União, junto com a Defensoria Estadual Direitos Humanos e Infância, nós fizemos uma outra recomendação. O nosso objetivo principal era, pelo menos, botar o bode na sala. Pelo menos gerar dúvida. Qual a recomendação que a gente segue? Gerar a dúvida já era bom, porque se gerou a dúvida, então a gente já não tem uma certeza de que tem que tirar essa criança, que tem que agir daquele jeito e denunciar. E a gente destacou o mais importante: recomendação não é lei. Recomendação não é lei, é uma espécie de, digamos assim, ameaça. Eu posso fazer alguma ação judicial contra você se... Então, o que a gente quis com isso foi, pelo menos assim, vamos colocar a discussão, vamos colocar os mesmos artigos de lei com uma visão completamente distinta, que é a visão da Defensoria Pública. Ainda em 2016, acontece também o fato de uma puérpera ser levada para o Sersan com o seu bebê e esse bebê ser tomado lá. Isso foi de uma violência tão grande que uma das profissionais, eu nem sei dizer se é a médica, mas uma das profissionais do Sersan, naquele desespero, tentou sair correndo com esse bebê para que esse bebê não fosse tomado. Porque aquele lugar especial de cuidado que é o Sersan foi usado como um lugar de extrema violência contra essa mãe. Isso trouxe para junto da nossa luta o pessoal da luta antimanicomial, que é um pessoal bem bacana, bem porreta, e que foi fundamental na nossa luta, tem sido fundamental na nossa luta. Então, desde 2014, quando essas recomendações vieram à tona, nós criamos esse grupo que nós chamamos depois de Mães Órfãs. Quem deu esse nome Mães Órfãs foi a Rose, que era uma pessoa, já faleceu, mas que era uma pessoa também ligada a essa luta antimanicomial e ligada também ao Tribunal de Justiça. Em 2017, a gente tem uma questão complicada, que é o início de umas perseguições. Então, são perseguidas duas médicas, a doutora Sônia Lansky, que está aqui com a gente, que falou pela manhã, a doutora Márcia Parisi, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, duas pessoas do Conselho Municipal de Saúde, né? O presidente e outro conselheiro do Conselho Municipal de Saúde. A gente começa a ter perseguições depois de defensores públicos, inclusive. Hoje, pela manhã, eu até relatei que, enquanto a Soninha falava, a minha colega defensora da infância me pedia ajuda. Era para ela estar aqui hoje conosco, ela não pôde vir, ela também foi convidada, porque ela está sofrendo outra representação por parte de uma das juízas da infância. Enfim,
Em 2017, e por outro lado, a gente tem um avanço nas políticas de assistência social. Se por um lado a gente tem um retrocesso em algumas questões da saúde em Belo Horizonte, a gente tem um avanço em algumas questões da assistência social e a gente começa a conseguir encaminhar essas mães gestantes ou as famílias, quando tem um pai ali presente, para os abrigos para famílias. E isso impediu que algumas crianças fossem tiradas. Então, essa movimentação ajudou a salvar algumas famílias desse movimento de retirada das crianças. O que acontece em seguida é que o Ministério Público passa a vigiar esse abrigo. Então, tá bem. O Ministério Público passa também a vigiar estes abrigos, olhando as pastas, fazendo fotografias das pastas de atendimento, como se esse abrigo para a família fosse um abrigo de internação de criança, como se ele tivesse essa possibilidade de violar o sigilo profissional daquelas profissionais que estão ali fazendo os relatórios. Os relatórios não eram para isso, eram relatórios do encaminhamento da vida dessas pessoas. Nós tivemos, agora em 2018, uma retirada de uma criança de sua mãe, uma menininha eu acho que estava ali pelos 6, 7 meses de idade, com BOP. Eu nem sabia que Belo Horizonte tinha BOP, que Minas Gerais tinha BOP, eu descobri nesse dia, porque antigamente não tinha. Quando eu atuava na área criminal, não tinha. O BOP entra inteiro nesse abrigo, são 6 viaturas da Polícia Militar que eu encontro nesse abrigo na hora que eu chego lá. Alguns do BOP com aquelas máscaras todas, aquela operação de guerra, porque em tese essa mãe estava colocando em risco a vida da sua filha. Porque quando eles chegaram para tentar tomar o bebê, ela se trancou no quarto, no cômodo. Esse abrigo para famílias, ele é um cômodo pequeno que tem uma minicopa, um banheiro e sala e quarto junto. São assim 2 cômodos e mais esse pedacinho da minicopa. É um cômodo. Não chega a ser uma casa, mas é algo um pouquinho mais parecido com uma casa. Ela se tranca nesse lugar com a criança, e eles chamam o BOP dizendo que ela sequestrou a própria filha. Então, é uma operação de sequestro contra essa mãe. E essa mãe eles falaram que iam levar essa mãe para um Sersan. A gente estava até cercando, assim, tentando cercar para onde essa mãe iria, para que ela também não fosse dopada ali e não pusesse dar fé de nada. O Polos junto conosco, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua, nós estávamos ali tentando cercar e de repente descobrimos que ela foi para uma delegacia. Então essa mãe ainda está respondendo ao processo criminal porque ela tentou sequestrar a própria filha. Ela sofre um absurdo de violência, de ter sua filha retirada de uma forma absolutamente violenta, e ela responde a um processo criminal. Porque ela tinha que estar serena e zen, entregando sua filha. Ai, que bom que você vai cuidar, não é? Que ótimo. Ela tinha que estar assim. E eu cheguei a encontrar essa criança lá. O mais absurdo é que levaram essa mãe para a delegacia na minha cara. Enquanto a coordenadora do abrigo me chamou para me mostrar as questões da pasta dela lá, e eles tiraram essa mãe na minha cara, quando eu já tinha me identificado como defensora pública para os policiais de alta patente ali presentes. Não eram policiais que desconheciam a lei nem nada, ou que desconheciam a defensoria pública. Enfim, voltando a 2017, a gente teve em 2017 uma reclamação ao CNJ. Essa reclamação partiu da Defensoria Pública da Infância, mas também com o apoio técnico da Sônia e da Márcia, que ajudaram a fazer essa análise dos prejuízos desses abrigamentos para as crianças, com o apoio de outras várias entidades de defesa da mulher, enfim. E essa recomendação ganha força exatamente porque nós fizemos muito barulho. Nós, esse coletivo Mães Órfãs, nós todos. Teve reclamação
na ONU, carta enviada à ONU, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, feitas, algumas foi pela Clínica de Direitos Humanos, outra pelo coletivo Margarida Alves, enfim. Nós fizemos muita movimentação e o CNJ, então, dá ouvidos para essa reclamação, porque também não é usual o CNJ dar ouvidos para reclamações da Defensoria, infelizmente. Muitas já haviam sido feitas para outras questões e foram tiro na água. Mas essa recomendação ganha mais pulso e um grupo de trabalho é criado com a participação do Ministério de Direitos Humanos, Ministério do Desenvolvimento Social, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério da Saúde, enfim, um grupo bem grande vai a Belo Horizonte e faz reuniões com Defensoria, com o Ministério Público, com o Judiciário, e principalmente fazem uma grande reunião com os movimentos sociais e ficam escutando os movimentos sociais até umas 9 horas da noite, né? Foram horas de escuta dos movimentos sociais e isso foi muito importante. O CNJ, então, vai exercer esse papel de fazer uma ligeira pressão ali no judiciário, mostrando absurdos daquela portaria. O próprio juiz suspende essa portaria. Mas essa portaria está suspensa. Ela não foi revogada. Isso é algo preocupante, porque, né, algo que está suspenso pode ressurgir das cinzas. Eles chegaram a enviar um outro protótipo de portaria e nós já fizemos críticas. A Clínica de Direitos Humanos fez uma análise, o Polos de Cidadania da Faculdade de Direito da UFMG fez uma análise e a Defensoria da Infância fez uma análise. Porque a portaria, embora tire do texto os preconceitos que estão muito evidentes na portaria anterior, ela deixa as portas abertas para que as coisas continuem acontecendo exatamente como estavam acontecendo. Agora, nós perdemos um pouco esse acesso à corregedoria do Tribunal de Justiça, mudou a gestão, mudou toda a corregedoria. Eu não sei como isso vai caminhar, porque até aqui nós tínhamos tido uma entrada na corregedoria do Tribunal de Justiça e essa nova portaria estava travada por ali, ela não estava caminhando, diante das críticas todas que nós fomos chamados a fazer. O pedido veio da própria corregedoria, que houvesse essa manifestação com relação a essa nova portaria. Como eu disse, então, que em 2018 5 minutos. Como eu disse, então, que em 2017 e 2018 a gente passa a ter essa fiscalização muito intensa dentro dos abrigos para a família. Isso, às vezes, por funcionários do abrigo, às vezes contra o posicionamento dos funcionários do abrigo, porque às vezes é o próprio funcionário do abrigo que vem para nós e desesperado, fala, está acontecendo isso, tiraram foto disso, estão mexendo, estão tirando foto, estão tirando foto das pastas. Mas também há funcionários um pouco ligados a essa questão, porque também tem notícia das famílias dizendo que funcionários tiram fotos de crianças. Então, aquela criança que tem ali um perfil de adoção, ela fica mais visada e aquela mãe muito vigiada. Agora, nós fomos recentemente surpreendidos pela notícia de que o Tribunal de Justiça está fazendo um projeto de internação de mães puérperas e gestantes em centros de tratamento, não é? Comunidades terapêuticas, antes fosse, né? Comunidades terapêuticas. E isso, nós ainda não conseguimos ter acesso a esse projeto, isso vem no CONEAD, que é o Conselho para Álcool e Outras Drogas. Isso nos chega por denúncia de conselheiros e alguns conselheiros que são ligados à defesa da população em situação de rua e alguns conselheiros que são ligados a essa luta antimanicomial trouxeram essa questão para esse grupo nosso das mães órfãs e nós estamos agora com esse novo problema para enfrentar. Quando a gente acha que caminha um passo, eles fazem outro passo. Nós ainda não vimos o projeto, mas é certo que os conselheiros perguntaram na apresentação desse projeto, não sei se o projeto já está escrito, ele por enquanto foi dito, né? Nós ainda não encontramos ele escrito em algum lugar.
E se essa mãe quiser sair, porque esse projeto ligado a uma comunidade terapêutica que tem âmbito nacional, que é a Renascer, se esse projeto tem 9 meses de duração, como é que essa mãe vai receber, por exemplo, visita? Como é que o pai da criança, por exemplo, vai visitar essa mãe? Porque a visita é muito limitada. Como é que essa mãe vai sair, né, para tratamento, para as coisas todas necessárias que o acompanhamento de um bebezinho exige, inclusive. E se essa mãe, não, mas é voluntário, a mãe vai entrar voluntariamente, essa é a fala do Tribunal de Justiça. E se essa mãe não quiser, se ela desistir disso, não, ela pode sair, mas o filho fica. Então, isso é só uma forma de tirar esse bebê, na minha opinião, longe dos nossos olhos. Longe da vigilância dessa sociedade que se recusa a ocupar esse papel de coadjuvante. Nós somos responsáveis por esses bebês, por essas crianças, como diz o ECA, da mesma forma que o Ministério Público, da mesma forma que o Judiciário, da mesma forma que a família, da mesma forma que a escola. Tem toda uma sociedade dizendo que quer assumir a sua responsabilidade no cuidado com essa criança e que é fundamental no cuidado com essa criança que ela esteja perto de suas mães, perto de sua mãe. Eu queria também só destacar que durante esse período, então, foram inúmeras audiências públicas realizadas na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Câmara Federal, diversos encontros e seminários realizados em Belo Horizonte, em Minas Gerais, fora do estado, como esse que a gente tem aqui. Já é a segunda vez que a gente vem a São Paulo falar mais ou menos da mesma coisa. A gente tem algumas atualizações, mas não o suficiente. Nós conseguimos em algum momento diminuir o número de pessoas, de crianças tomadas das suas mães, de pessoas de um modo geral atingidas por essa violência que eu reputo fascista, porque tirar esses bebês das suas mães é uma conduta fascista. E a gente avançou, na verdade, pouco. A gente teve alguns avanços, mas não o suficiente. Só dando mais um destaque, à medida que passamos a ter, então, essa vigilância muito intensa dentro dos abrigos para a família, a Secretaria de Assistência, estou acabando, a Secretaria de Assistência Social estava disponibilizando 40 vagas no programa Bolsa Moradia, que é um pequeno aluguel que é fornecido à pessoa, um pequeno valor fornecido para ela buscar um aluguel, pequeno mesmo, porque é muito difícil encontrar um aluguel com o valor ofertado pelo Bolsa Moradia. E a família e essas mães com seus bebês tiveram prioridade. Então, muitas delas já estão agora classificadas para passarem para o Bolsa Aluguel. Estão encontrando agora uma nova dificuldade porque elas não conseguem fiador para conseguir alugar o imóvel. Então, ela ganhou, mas não levou ainda. Então, a gente tem se defrontado com essas várias questões. Quando a gente acha que encontrou um caminho de solução, eles invertem a forma de ataque e a gente tem que estar o tempo todo cercando e temos que estar o tempo todo vigilantes, porque eu acho que existe um interesse em alimentar uma espécie de mercado de adoção. Não estou dizendo mercado no sentido financeiro, mas esse interesse de uma adoção e de uma adoção de crianças, de bebezinhos, quando a gente tem um monte de crianças que efetivamente precisam de adoção, que efetivamente estão nos abrigos abandonadas, mas essas não são interessantes, não preenchem os requisitos. A gente não pode deixar também de fazer esse recorte da questão da mãe negra, dessas crianças negras também retiradas, porque a gente sabe que a maior parte dessas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade são mulheres
negras, e alguém falou hoje pela manhã, mulheres negras e seus filhos brancos, interessante, né? Porque se o estereótipo da criança é branca, aí a mãe negra ainda sofre mais, porque esse bebê é de um perfil de adoção. Mas o que o movimento negro tem reforçado muito é onde estão essas crianças. Se a gente sabe que o perfil de adoção não é dirigido às crianças negras, o que está acontecendo com essas crianças negras que estão sendo tomadas das suas mães? Eu que atuo com população em situação de rua, e todos nós que temos atuação com população em situação de rua, muitas vezes nos deparamos com pessoas que viveram uma vida inteira institucionalizadas e aos 18 anos são simplesmente colocadas para fora sem qualquer referência de família, sem qualquer referência de nada, e que cresceram num ambiente que é um ambiente hostil. Alguns abrigos orientam, inclusive, a não criar laços com essas crianças, orientam os próprios funcionários, os próprios voluntários. Como assim não criar laço? Tudo que essa criança precisa é desse laço e desse colo. Como foi dito pela professora Vera, pode não ser exatamente o colo da mãe, mas esse colo é imprescindível, esse amor é imprescindível. E essa criança que cresce absolutamente sem laços e que depois é simplesmente abandonada, entregue à própria sorte, ela vai direto do abrigo para a rua aos 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade cessa aquilo que eles chamaram de proteção e ela cai num limbo, ela cai no nada absoluto até ela ser depois recolhida pelo sistema carcerário. Gente, gostaria de passar um recado da organização que infelizmente, a gente invadiu o tempo do coffee break, né? Então, para não prejudicar as outras mesas, a gente poderia abrir, só para também não perder o espaço de debate, para 3 breves perguntas. E a gente o coffee break vai ficar até as 9 horas, então antes da audiência a gente vai poder fazer até 7 horas. Então, a gente vai poder fazer esse momento. Então, eu gostaria de chamar 3 breves perguntas. Aqui a gente está sem o microfone sem fio. Então, para a direita aqui, quem quiser fazer. Acho que para abrir as falas, né, é sempre difícil começar. Então, queria agradecer aí as colegas, né, e dizer que acho importante a abordagem que vocês trouxeram, de que quando a gente está falando, então, das vulnerabilidades, das maternidades, a gente não está falando só das questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, né, que a gente vai falar da pobreza, das relações de raça, e de como pensar esse lugar, né? Que acho que é bem importante frisar que a discussão não é uma discussão exclusivamente sobre o uso de álcool e outras drogas. Acho que a colega traz uma perspectiva da leitura de álcool e drogas, né? Que, inclusive, no âmbito do Conselho, a gente tem feito muitas discussões sobre isso, sobre como compreender. E aí acho que tem uma perspectiva que é da radicalidade de uma postura abolicionista, com enfoque na redução de danos, para pensar o cuidado em liberdade, e que acho que o grande eixo dessa discussão é o eixo da proteção social, né? Então, o que a gente vai construir, como que a gente pode informar e orientar para que as mulheres, para que as pessoas possam escolher. É uma discussão sobre escolha, sobre quem pode ou não escolher e quem vai poder escolher sustentar cada uma dessas posições. E aí acho que queria comentar um pouco com vocês, né? E acho que Júnia vai trazendo isso com muita força, né? Dessa discussão da relação da produção dos bebês e das formas de reprodução social, do que significa a maternidade, do corpo da mulher enquanto um produto para a reprodução das formas de organização da sociedade e das relações da nova lei da adoção. Então, a quem interessa, como funciona. E aí acho que queria falar, né, do nosso lugar de como fazer uma defesa do cuidado de base territorial, de base comunitária, então de compreender que essas mulheres, que essas crianças, que essa ideia do que a gente tem de família deve ser uma lógica da liberdade, da lógica
do território e das relações comunitárias. E aí queria pensar que vocês acabaram não trazendo que essas mulheres pouco frequentam ou acessam a rede de atenção psicossocial e, neste momento, com uma rede de atenção psicossocial altamente ameaçada. Então, poucas mulheres frequentam o CAPS e muitas vezes elas não vão ao serviço e não fazem porque realmente o Estado sequestra essas crianças a partir do momento em que as mulheres frequentam o serviço de saúde ou de assistência social. E aí queria que vocês comentassem assim, como vocês leem o momento do desmonte, da crescente do modelo manicomial para pensar esses enfrentamentos à questão das mulheres. Obrigada. Gente, eu queria aproveitar, enfim, a gente estava tipo, nossa, as pessoas vão ter muitas perguntas, né? E, enfim, todo mundo focado no coffee break, que está ótimo lá fora, tá? A gente já vai. Eu olhei, tem frutas, eu estava, gente. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, pedir desculpas por uma mesa ser tão corrida assim. A gente tem um feedback dos eventos e toda vez que a gente faz uma escolha, é uma escolha muito difícil, né? É um recorte, né? Montar uma mesa como essa. E todas as vezes que a gente se propôs a fazer um evento, o feedback era, olha, não dá para falar só o direito à medicina, não dá para falar só a psicologia e o direito, cadê o serviço social, cadê a defensoria? Então, o tempo todo, e cadê o lugar dessa mãe? Quem que é essa mãe? Como é que a gente construiu essa maternidade obrigatória? E por que a mãe não pode ser usuária de drogas? Quais são os mitos, né, em relação a isso? Então, a gente tentou compor uma mesa que falasse um pouquinho de tudo isso, né? Que pudesse começar aí justamente nessa trajetória, né? De uma mãe que é constituída por um processo de mentalidade, por um processo de construção social, em que a gente constrói quem que é essa mãe e como que essa mãe deve ser. E a gente passa por uma mãe que não é a mãe ideal, e a Silvia traz isso pra gente, né? Olha, tem uma mãe que não é ideal, é uma mãe que é usuária de drogas, e ela tem as suas limitações, mas isso por si, num contexto de desigualdade social grave como o nosso, não oferece o risco para as crianças que o estresse, que a pobreza, que a miséria, que a falta de segurança alimentar oferece. E aí a gente passa por um poder judiciário estatal que usa de uma violência dos seus instrumentos para fazer essa intervenção, e daí finalmente para a trajetória da Júnia, né? Eu peço desculpas por ser uma fala tão curta, mas eu acho que de alguma maneira essa mesa ela atinge os nossos objetivos de falar ainda que um pouco sobre isso. E eu queria convidar a Letícia e a Laís. A gente fez isso ao longo dos últimos eventos para tentar de alguma maneira trazer um pouco dessas mulheres para esses nossos espaços, né, que são acadêmicos e que são teóricos do debate. E a gente tinha uma interlocutora muito importante ao longo desses anos de pesquisa, que acho que também vale citar, talvez algumas de nós conheçamos, a Neide Vita, é uma figura que esteve conosco construindo essa pesquisa, uma mulher com história de situação de rua, ficou 11 anos na rua e construiu muito do que é o movimento e o papel das mulheres aqui em São Paulo. E dia 22, 23 de maio desse ano, a gente foi surpreendido pelo assassinato dela na rua. Então, uma mulher de mais ou menos 50 anos. O pedido dela no Facebook, ainda pendente no meu Facebook até hoje, da amizade. Eu abro lá, tem uma foto dela num dos nossos eventos, em que ela podia falar sobre a importância de estar aqui. Então, acho que, antes de mais nada, esse também é um espaço em que a gente lembra a presença da Neide, que agora também ganhou uma sala, né, no CISAT de inclusão social, de inclusão digital, com o nome dela. E para a gente não perder de vista quem são essas mulheres sobre as quais a gente fala, né, que nem sempre podem estar aqui com a gente, e quando elas constroem esse caminho com a gente, elas também são brutalmente interrompidas nas suas trajetórias. Então, enfim, meninas, se vocês puderem contribuir. Oi, gente. Bom, Dandara tem 30 anos, é solteira, está na rua há muito tempo, usa álcool e outras drogas. Teve 5 gestações não planejadas, sem apoio familiar e sem apoio do pai do bebê. Seus 3 primeiros filhos vivem com seus respectivos genitores. O quarto vive com a sua tia materna. Teve seu último bebê em março de 2016. Dandara, durante o período em que esteve na maternidade, visitava seu bebê regularmente. Só saiu do hospital para procurar ajuda no CAPS. Em seu processo, contudo, consta que evadiu-se. Sua filha foi colocada no sistema de acolhimento. No sistema de acolhimento institucional com 1 mês de vida, e Dandara continuou a visitá-la com regularidade. Com 5 meses de vida, a criança foi diagnosticada com microcefalia. Dandara estava num centro de acolhida e continuou realizando o tratamento para a drogadição. Estava bem amparada pela política pública.
Houve produção de provas pela rede de assistência fornecendo essas informações, mas o juiz simplesmente as considerou precárias. A tia da criança, irmã de Dandara, quer a guarda da bebê, mas consta em laudo que sua ansiedade e sua baixa escolaridade não permitem que ela reflita sobre o assunto, entre aspas. Em novembro, o MP pediu pela destituição do poder familiar e o juiz acatou. Foi determinada a colocação da criança em família substituta. Elisa tem 25 anos, pele retinta e olhos grandes que parecem tentar te contar um segredo. Suas mãos e braços apresentam várias marcas de cortes que a mulher prefere não comentar. Perdeu seus pais muito cedo e viveu muito tempo nas ruas, onde, como muitas mulheres, fez uso de drogas. Hoje segura no colo sua filha Gabriela, a 7ª. Todos os outros filhos que teve foram tirados dela, a maioria ainda na maternidade. Nos conta com os olhos marejados sobre cada um deles, seus nomes e histórias, ainda que breves ao seu lado. Elisa tem planos, parou de usar drogas e está à procura de um terreno em que possa morar e criar a pequena Gabi. Quando olha para a menina, seus olhos brilham, diz que faria qualquer coisa por ela e nos pergunta alarmada se vai perdê-la. Fala também em realizar, no futuro, uma laqueadura, diz que não quer mais ter filhos. O que Elisa não sabe é que seus laudos indicam que a cirurgia já foi realizada após o último parto. O quanto vale o corpo de uma mulher? O quanto ele lhe pertence? Elisa luta por uma segunda chance e pela oportunidade de criar sua filha. Eu vou abrir se alguém da mesa quiser fazer algum comentário. Primeiro eu vou agradecer o agradecimento que eu não fiz no início, agradeço muito o convite de estar aqui, agradeço a Janaína, a Clínica Luiz Gama de Direitos Humanos, e agradeço muito ao CRP-SP, que foi atencioso nos trazer para aqui em todos os sentidos e custear a nossa vinda. E digo que o CRP é um parceiro nosso nessa luta desde o primeiro momento. O CRP está conosco nessa luta por representantes diversas, muitas vezes pela própria presidente conosco, em diversas reuniões. É um parceiro assim, sempre imprescindível para nós também lá em Minas. Os riscos que a gente corre agora, eu não sei nem dizer, assim, fica esquisito falar que a defensora pública está apavorada, assim, porque nós estamos muito assustados com o que virá. A partir do momento que a gente vê uma mulher assumir um ministério e dizer que a mulher tinha que estar em casa cuidando da família, é assustador. Devia ela, então, ficar em casa e não dar palpite na nossa vida, né? Não, porque nós não estamos com esse mesmo objetivo dela. Políticas públicas não são caridade, são direitos, são serviços, e a gente precisa dessas políticas públicas. À medida que a gente tem uma ausência de políticas públicas, nós vamos agravar todas as questões, e isso não é novidade para nenhum de nós. Todos aqui, todas, principalmente, nós todas sabemos o que esse vazio pode significar. Belo Horizonte, eu sei que já está sem repasses de dinheiro federal e estadual faz muito tempo. Embora não seja uma cidade pobre, em algum momento também não vai dar conta das poucas políticas que tem, que são poucas e são insuficientes. As políticas não são suficientes para proteger essas mães. À medida que a gente conseguiu a Bolsa Família para essas mães que eu disse, a gente já tem uma fila de outras grávidas que vão entrar para o mesmo esquema de vigilância que estavam as outras. E aí, quando chegar a vez dela, como é que a gente vai conseguir tirá-las para uma moradia onde elas fiquem menos vigiadas? Por outro lado, esse risco aí dessa volta dos manicômios, né, que está muito presente, é muito grave a questão dessas comunidades terapêuticas em Minas Gerais. Inúmeras comunidades terapêuticas foram fechadas por questões muito graves de maus tratos. A gente sabe que tem outras que têm denúncias e que funcionam. E a gente vê esse discurso das comunidades terapêuticas voltando com muita força, e isso é muito assustador, porque nós já sofremos desde sempre um preconceito com relação a todas as questões da rua. O problema da rua é a droga, sempre. É uma simplificação
absoluta, e a gente ouve isso em todos os espaços, em todos os momentos. Isso nem é só com relação às mulheres. Então, essa visão simplista, ela volta com muita força. E nós, ao mesmo tempo, estamos com muita dificuldade de discutirmos o óbvio com as pessoas. A gente tem que dizer o óbvio. Olha, direitos humanos é uma coisa bacana, a gente defende a vida de todo mundo. Até daquele policial que morreu, que vocês estão dizendo que a gente não defende, a gente defende a vida de todo mundo. Direitos humanos não é um agente do mal que está lá para punir o policial simplesmente, ou que deseja a morte do policial, enfim. Nós estamos tendo que dizer o óbvio, e isso é muito assustador. Isso é absolutamente assustador. Nós tememos, sim, que esse desmanche das políticas, o desmanche do SUS, o desmanche do SUAS vai significar um agravamento de várias situações, inclusive dessa nossa situação desses bebês tomados das mães, porque se há um discurso fascista tomando força, a gente ouve mulheres fazendo um discurso que eu não imaginava ouvir, ao mesmo tempo que a gente tem uma luta feminista muito forte, e o feminismo negro muito forte, trazendo à baila muitas questões que não eram ditas. A gente tem uma luta LGBT também muito forte, e a gente agora tem um travamento onde as pessoas podem voltar a dizer: minha mãe não ensinou assim, isso é contra tudo que eu aprendi de mais bonito da minha família. A gente continua a ouvir esses discursos, a gente volta a ouvir esses discursos que parecem absurdos. Então nós temos muito medo do que significarão esses retrocessos. Alguém falou aqui que a gente tem esperança de ficar num patamar. Deus permita, mas eu estou achando que o patamar já tipo um elevador que cai assim e já não está alcançando o andar. Eu falei em termos de mentalidade, né? Mas é um pouco mais... Bom, só para falar que... primeiro, a gente agradece muito a coragem e a parceria do CRP, porque não só nesse front, mas o que a gente tem visto é um CRP forte e articulado, que tem pautado várias questões que vão ser, com certeza, muito importantes a partir do ano que vem também, para a gente fazer essa resistência. Eu queria agradecer também às alunas da clínica, que, como vocês viram, esse evento hoje é fruto do trabalho, esforço de cada uma delas. Queria agradecer às participantes aqui que conseguiram colocar para a gente um quadro, que, se por um lado a gente consegue começar a tatear por que dessas mulheres que elas não encontram espaços nos serviços pensados para ela, numa população em situação de rua que é 86% de homens, se elas não acham esse espaço, a partir do momento em que elas engravidam, elas se tornam visíveis para o Estado e visíveis para a sociedade. Mas como vem essa visibilidade? Ela vem com um controle e uma vigilância que a gente vê, e a gente vê isso expresso no judiciário, de certa forma, como isso vem e permite com que a gente se encontre frequentemente em salas de reuniões com 8 ou 9 profissionais que estão ali discutindo a capacidade dessa mulher de exercer essa maternidade. Mas que a gente não saia, então, com isso só daqui. Eu acho que é importante que a gente comece a tatear esses motivos e desconstruir isso, mas falar também que na segunda mesa que vai vir agora, a gente vai caminhar exatamente pelo como a gente pode tornar essa maternidade e exercer essa maternidade. Então, vão vir as práticas de resistência dos serviços, que mesmo dentro de um contexto caótico e um contexto de desmonte, elas trazem muita experiência e muita resistência para a gente. Então, pedir para que vocês continuem e assistam essa parte também do que vai vir. Obrigada.